Eu declaro aberta, então, a cerimônia de lançamento da edição número 7, Estatuto da OAB e Valorização da Advocacia. E, finalmente, temos um representante da advocacia criminal. Eu gostaria de convidar aqui o Dr. Gustavo Adolfo Anes Menacho para participar aqui dessa cerimônia. Dr. Gustavo. Cadê? Eu acabei de ver o Dr. Gustavo ali. Não foge não, doutor. Seja bem-vindo. Enquanto ele vem, eu vou ler o currículo dele. Ele é advogado especialista em docência e didática do ensino superior na UBRA, Ciências Penais pela LFG, Direito Penal e Processo Penal pela Fundação Católica, Perícia Criminal e Ciências Forenses pelo IPOG, cursando MBA em Direito Militar pelo Instituto Venturo. O nosso representante da advocacia criminalista, seja muito bem-vindo, Dr. Gustavo. E ele fala sobre as prerrogativas da advocacia no processo administrativo disciplinar das Forças Armadas e das Forças Auxiliares, um cotejo da Constituição Federal, o Estatuto da Advocacia e a súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal. E eu lhe pergunto, doutor Gustavo, a súmula vinculante número 5 do STF estaria em conflito com a defesa das prerrogativas da advocacia? Boa noite, doutora Zênia. Como não poderia deixar de ser, lhe agradecer, em nome da Advocacia Criminal, por ter participado por 2 vezes, de forma honrosa, nesse periódico, de excelência em sua forma, conteúdo e na sua missão. Participamos da primeira edição, com a temática do júri, da qual atuamos com muita ênfase, e nessa especificamente, especialíssima também, pois publicada em alusão ao Dia do Advogado, e o tema é exatamente esse. Respondendo já, assim, de forma cachapante, está em total conflito. O tema foi enfrentado pelas 2 cortes superiores, e no interregno de 1 ano e 2 meses, o STJ e o STF tiveram entendimentos totalmente conflitantes. O STJ, o Tribunal da Cidadania, entendendo de que era condição sine qua non, a participação da defesa técnica, nós advogados, no processo administrativo disciplinar das Forças Armadas e Forças Auxiliares. Em menos de 1 ano e 2 meses, a Corte Suprema, através da súmula 5, vem vinculante, diga-se de passagem, de forma vinculante, e diz totalmente o contrário. E aí, rasgando dispositivos constitucionais, princípios, garantias e dispositivos legais também. Precisaríamos aqui de muito tempo para tentar exaurir o tema, então eu, como bom advogado que pretendo ser, vou achar uma saída estratégica. Convido todos, é um tema diferente, a advocacia, o exercício da advocacia no direito militar. Convido a todos, que vão lá, visitem o artigo, visitem as redes sociais da advocacia, da revista e, de repente, possam formar alguma opinião a esse respeito. Doutor Gustavo, gostaria até de fazer um comentário aqui sobre esse assunto. O projeto de lei 5294, que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e está aguardando aprovação no Senado Federal, ele traz em si uma grande valorização da advocacia exercida no âmbito administrativo disciplinar. Ele não chega ao ponto do que a gente almeja, que é taxativamente exigir a presença do advogado no processo administrativo disciplinar, mas ele traz uma equiparação muito bonita, porque nós vamos ter o artigo 2º, parágrafo 1º, que diz que o advogado, na sua atuação judicial,
colabora para o direito do cliente e exerce um munus público. E aí ele insere o parágrafo 2º-A, o qual diz que o advogado, na sua atuação administrativa, contribui para o direito do cliente e exerce munus público, ou seja, ele repete a mesma redação para a atuação judicial e para a atuação administrativa, o que faz com que a gente crie aí uma equiparação entre as advocacias judicial e administrativa, o que eu considero um passo gigantesco para a gente ampliar e reconhecer o advogado como essencial também no processo administrativo. Se a senhora me permite, na qualidade de anfitriã, um comentário, então, se a advocacia, o exercício, né, da advocacia, ele é difícil na dita justiça comum, imagine na justiça militar, onde a gente tem um legado, infelizmente, negativo, né, das instituições castrenses, onde muitas das vezes inobservam garantias hoje mais contemporâneas. Então, a gente tem um resquício, doutora Zênia, da época da ditadura militar, e isso ainda na caserna, né, isso é muito presente, é muito atual. Então, assim, entre as disparidades que a gente aborda no artigo, por exemplo, ao mesmo tempo que a Corte Suprema diz ser dispensável a nossa participação, nós temos um dispositivo legal, né, no Código de Processo Penal militar, onde premia a participação de um defensor dativo. Pasmem, ele não precisa ter formação em direito, basta que ele seja um oficial daquela força. Então, assim, realmente são algumas coisas, por isso que eu fiz o convite, que é necessário uma imersão, um mergulho nessa justiça especialíssima. É verdade. Muito obrigada pela sua participação.